Bem, estudo da lição número 3, a parte de sábado, falando sobre o começo difícil, ou difícil começo. Como Moisés imaginava que seria a sua abordagem de Faraó. Como o Faraó reagiria para o pedido, deixa o meu povo ir. Por isso, a lição dessa semana vai mostrar que o começo, muitas vezes, é difícil. Mas Deus, se estiver no comando, Ele vai dar sempre um resultado positivo. Por isso, podemos dizer que, segundo o que nós sabemos, servir a Deus é um desafio de cada dia. A força e a coragem, porém, não está em nós mesmos, mas no poder de Deus que opera em nós através do seu Santo Espírito. Então, nossa luta, ela não pode ser vista como uma luta individual. É uma luta em conjunto com Deus. Deus nos ajuda na luta, nas batalhas desta vida. E quando Moisés tomou o encargo de livrar o povo, ele imaginou, eu não sou capaz. Mas Deus disse, mas eu vou ser com você. Eu vou estar com você. Eu vou colocar as palavras na sua boca. Você vai fazer milagres pelo meu poder. E você vai ver que as coisas vão, assim, ter um resultado bem diferente daquilo que você pensa. E Moisés, então, aceitou o encargo. O verso da semana está em Êxodo capítulo 5, verso 1 e 2. E diz o seguinte, depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse, quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Eu não conheço o Senhor, eu não vou deixar o povo sair. Foi um choque para Moisés e Arão. Essa primeira reação do Faraó mostrava ali que a luta não seria tão fácil como eles pensassem, mesmo com o poder de Deus do lado deles. Haveria uma batalha espiritual. Naquele momento, o diabo iria impedir a saída do povo, porque a saída do povo do Egito simbolizava o crescimento e o estabelecimento de uma nação em Canaã. E, por sua vez, a preparação do povo que iria receber Jesus nessa terra quando ele nascesse. O diabo não estava interessado nisso. Por isso, a força de oposição ela começou a se mostrar nesse primeiro momento, quando Moisés e Arão compareceram perante Faraó. Hoje em dia, quando uma pessoa aceita servir a Deus, geralmente ela imagina que vai ter somente felicidade, vai ter dias de paz. Mas ocorre justamente o contrário. Por isso que a dificuldade em servir a Deus é um tema recorrente dentro da nossa teologia cristã ou da reflexão cristã. Diversas fontes bíblicas mostram que servir a Deus é uma verdadeira dificuldade, mas ao mesmo tempo é uma satisfação servir ao Senhor, porque há recompensas no meio do caminho. As bênçãos de Deus nos acompanham, os anjos nos servem, o Espírito Santo nos dirige. Isso dá uma reação de satisfação em quem está batalhando e muitas vezes sofre alguns percalços no caminho. Mas Deus está presente, ajudando. Deus, Ele nunca nos abandona. Quando, uma das guerras da Itália, um soldado ouviu o grito de um sargento pedindo por socorro, havia sido mortalmente ferido. O moço, o soldado, ele se rastejou até onde estava o sargento. Conseguiu colocar o sargento sobre as costas e ele rastejou até levar o sargento para uma trincheira em segurança. Ele olhou, os caminhões estavam indo embora, todos eles enfileirados. E o rapaz disse, estamos ficando sozinhos. E disse para o sargento, sargento, e agora? E de repente o carro do rei também, disse, até o rei foi embora. De repente uma mão forte tocou no ombro do moço, do soldado. Ele olhou para trás, era o rei. E o rei disse, calma filho, o rei não foi embora. O carro foi, mas o rei está aqui. Fique comigo, lute por mim. E quando foi de tarde, um caminhão veio buscar os feridos e levou o rei e aquele rapaz. Deus é um Deus que nos acompanha. Jesus Cristo é um comandante que está sempre ao nosso lado. Por isso, a luta cristã tem que ser vista como uma luta onde Deus está empenhado juntamente conosco. Deus, Ele nos dá uma sensação de equilíbrio, uma sensação de empoderamento. Mas, confiado nele, é que nós somente venceremos as batalhas. O que precisamos fazer então? Precisamos continuar lutando, porque nossa força vem de Deus. Não podemos desistir nunca. Um pastor estava atrasado para subir no púlpito e ele estava preparando ali a Bíblia, folheando, escolhendo o hino, quando de repente uma irmã entrou no quartinho pastoral e sem dizer nada, sem cumprimentar, disse, pastor, estou zangada com Deus. Meus filhos estão doentes. Meu esposo está desempregado. Eu estou cheio de dívida.
e o dono da casa em que eu moro nos deu um prazo de 20 dias para acertarmos os aluguéis ou seremos despejados. Onde está Deus, pastor, que não vê isso tudo? E o que eu faço, pastor? O pastor, então, sem pensar muito, diz: irmã, faça como Jacó, lute com Deus, mas não se afaste dele. Brigue com Deus, mas não se afaste dele. E entrou no púlpito. Aquela irmã ficou pensando: lute com Deus. E esse o grande segredo. Devemos lutar com Deus e Ele vai nos ajudar. Ele vai estar conosco, Ele vai colocar a sua mão poderosa, Ele vai fazer livramento, como fez no caso de Moisés, Arão e o povo de Israel. Ellen White escreveu, e está no livro de Meditações Matinais de 1968, enquanto estivermos no mundo, encontraremos dificuldade. Se Cristo habitar em nós, nós seremos pacientes, bondosos, alegres, no meio das lutas e irritações. Tal é a tarefa que sobre nós recai, mas não pode ser cumprida sem o auxílio de Jesus, sem a incessante oração e sem a sua vigilância. Cada um tem suas lutas pessoais, ela escreveu. Nem Deus pode tornar nosso caráter mais nobre e nossa vida mais útil se nós não colaborarmos com a divindade no aprimoramento do nosso caráter. Pode ser que nos caminhos do Senhor, nossos caminhos entrem em choque com os caminhos do Senhor, porque nós temos a natureza carnal. E a natureza carnal luta contra aquilo que é espiritual. Mas se entregarmos a nossa comunhão a Deus, o nosso querer a Deus, nossa vontade, Deus vai operar o querer e o efetuar. Deus nos abençoe. Que haja uma bênção nessa semana ao entendermos a lição sobre o começo com dificuldade e como vencermos essa dificuldade com o auxílio divino. Deus abençoe a todos. Fique com Deus.